Um outro destaque, para evidenciar a insatisfação com o governo federal, o MST ampliou suas ações e invadiu propriedades no Rio Grande do Sul e no Pará. No município de Pedras Altas, 2 fazendas foram invadidas, enquanto na capital Porto Alegre, militantes do grupo se concentram na sede do INCRA. Já no Pará, a estrada de ferro Carajás foi bloqueada em Paraupebas, aumentando a tensão na região. Segundo o grupo, as ações também fazem parte do projeto Natal com Terra, para pressionar o Planalto. O MST ameaçou ainda fazer novas invasões nos próximos dias. Luiz Felipe Dávila, sob o argumento de que o atual governo está demorando para realizar a reforma agrária, não estaria priorizando a agenda que foi prometida, MST decide invadir novas propriedades, Dávila, Rio Grande do Sul e Pará dessa vez. Caniato, é impressionante há quanto tempo o Brasil convive com um movimento criminoso. E é criminoso porque invade propriedade privada. Propriedade privada é assegurada na Constituição brasileira. E invade propriedade privada com uma função política de pressionar o INCRA a comprar aquelas terras para doar para o MST. Por isso, eu sou favorável à bancada ruralista pressionar cada vez mais o Congresso Nacional, o novo presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, porque essa bancada ruralista acabou de apoiar o Hugo Mota, a fazer votar aquele pacote anti-MST, que não é nada mais do que o pacote para restaurar o respeito ao Estado Democrático de Direito. O que o tal do pacote anti-MST faz? Primeiro, garante a propriedade privada, uma obviedade, mas é fundamental. E como? Considerando ato terrorista a invasão de propriedade privada. O que tem de radical nisso? Isso é bom senso. Segunda coisa, cortar benefícios sociais de invasores de terra. É isso mesmo, criminoso não tem que ter direito a nenhum benefício social, não. Criminoso tem que ir para a cadeia, tem que ser punido pelo crime cometido. Portanto, eu entendo que é fundamental dar um basta neste movimento criminoso que invade propriedade privada produtiva. Isso é contra a Constituição. Nós temos de parar de passar pano e interpretar esse movimento como um movimento social. De social não tem nada. Tem muito mais a ver com uma organização criminosa. Nova investida do MST, esse movimento, inclusive, já tem um nome, é a nova edição, viu, Cristiano Beraldo? Natal com Terra. Mas a gente já viu esse filme, né? Natal com Terra. Olha só que coisa interessante. Eles se acham abençoados e de Natal eles querem que nós, todos brasileiros que trabalhamos, pagamos os nossos impostos, entreguemos terra para eles. Afinal de contas, a gente olha para eles e não, eles merecem uma terra de graça. Mas o Brasil está com terras hoje a preço exorbitante. Qualquer pequena fazenda, milhões e milhões de reais, mas eles merecem de graça. Por quê? Porque eles são trabalhadores sem terra. Mas quantos trabalhadores que não têm a sua fazendinha, o seu sítio existem no Brasil? Por que esses que não respeitam a lei têm que ter direito a ganhar uma terra que submete o governo brasileiro a isso, que o Dávila nos lembrou? Centenas de milhões de reais sendo dedicados à compra de terras para serem distribuídas a essas pessoas. Isso não faz absolutamente o menor sentido. Imagina se tivéssemos no Brasil o movimento dos ascensoristas sem elevador. Pessoas que simplesmente não aceitam o fato de que não podem mais trabalhar como ascensorista, de que tem que procurar um outro emprego. Porque é exatamente isso. Não adianta você dizer, mas a minha família sempre trabalhou na terra, então eu tenho direito de trabalhar na terra. Ou eu trabalhei até tal idade na terra, então eu tenho direito. Não, não tem. Eu tenho minha profissão hoje que amanhã pode não existir. Eu estou imaginando para os meus filhos que seguirão alguma carreira que talvez, quando eles chegarem na faculdade, não fará nenhum sentido. O mundo da inteligência artificial, do foguete que dá ré, esse mundo
e impõe desafio a todos, não só a eles. Aí, só para terminar, Canhata, eu queria perguntar à nossa audiência, me diga uma coisa, como é que este governo, que foi eleito com apoio do MST, que prestigia o MST em todas as oportunidades que tem, inclusive levando o seu líder até a China na comitiva presidencial, como é que esse governo, que não consegue resolver nem o problema daqueles que o apoiam, pode liderar um processo de combater a fome no mundo? Vejam vocês como tudo termina num discurso que prática mesmo não tem nada para mostrar. Mais um movimento do MST, novas terras invadidas, estados do Rio Grande do Sul e também do Pará. Mota, faca no pescoço do governo ou não é bem assim? Eu não sei o que dizer, Canhato. Sinceramente, eu tinha um caderninho onde eu tinha os comentários preparados para falar sobre o MST. Mas eles já andaram ficando calmos aí um tempo e eu perdi o caderninho, não sei mais aqui. Então vou ter que improvisar. Eu acho que eu queria propor um exercício para vocês. Vamos supor, Cristiano Beraldo é formado em Direito, né, Beraldo? Não é isso? Não? Eu sou formado em administração, mas sou um advogado por osmose. Então, bom. Então, você que é advogado por osmose, que tal se você fizesse uma peça, assinasse com um número de OAB osmótico e entrasse na PGR pedindo a extinção do MST? Vamos comparar. A gente acabou de dar uma notícia aqui de alguém que entrou com um número de OAB cancelado, inexistente, sei lá, pedindo a extinção do PL. E se você entrasse na PGR pedindo a extinção do MST? Vamos fazer esse exercício de imaginação. O que será que aconteceria? Será que o pedido seria aceito ou rejeitado de cara? Eu acho que provavelmente seria rejeitado. Mas e se fosse aceito? Vamos supor, ele é aceito, mas como é que você vai extinguir um movimento que não tem existência oficial, não é isso? Não tem CNPJ, não tem registro, não tem nada. Mas é uma força política influente, na opinião de muita gente, influente na direção errada, porque ataca um dos direitos fundamentais, que é o direito de propriedade. Mas imaginem isso. Nada se pode fazer porque ele não existe formalmente. E, no entanto, tem gente pedindo a PGR, e o pedido, por enquanto, está prosperando, a extinção de um partido político. Que mundo é esse que a gente está vendo? Como é que você explica isso para o cidadão que trabalha que nem um condenado? Está vendo, já chegou agora o início do mês, está cheio de boleto em cima da mesa para pagar. Está chegando o final do ano, meus amigos. Festa de final de ano, os filhos querendo fazer alguma coisa nas férias, não tem dinheiro. Não tem dinheiro por quê? Porque o brasileiro trabalha quase 6 meses só para pagar imposto. Para onde vai este dinheiro? Vai para alimentar esse festival, né, de besteiras que a gente é obrigado a comentar todo dia aqui. No meio dessas besteiras todas a existência de uma entidade que não tem existência legal e cuja ocupação é invadir propriedade dos outros. Como é que se explica uma coisa dessa? Davi, lá, muita gente se questiona, né? Por qual razão esse grupo ou essa entidade que sempre andou de mãos dadas com o partido que hoje está no poder, agora se manifesta de forma contrária, causando essa situação, no mínimo, estranha. O que está acontecendo? É de fato algo que mudou no atual governo? Ou dá para dizer que tem jogo de cena aí? Canhato, esse movimento, o MST, quer ter cada vez mais força política. Ele quer indicar membros para o INCRA. Por quê? Porque o INCRA controla a regularização fundiária. Exatamente, vai começar a liberar terra. Então, é um movimento que, num governo de esquerda, tem ambição de ocupar espaços. Aliás, adoraria até que tivesse um ministério, né? Então, assim, tem um lado de ambição política do movimento. E o movimento quer que o ministério e que os órgãos ligados à reforma agrária, como o INCRA, se dobrem às vontades do MST.
A segunda coisa que nós temos de sempre lembrar à nossa audiência, que desde que começou a reforma agrária, já existem mais de 80 milhões de hectares que estão endereçados à reforma agrária. Não precisa ter mais um hectare de terra. E só para se ter uma ideia o que é 80 milhões de hectares, nós temos de terra produtiva no Brasil, do agronegócio, 64 milhões de hectares. Ou seja, é ridículo um país que tem mais terra para distribuir para sem terra do que terra produtiva, para mostrar o grau de produtividade do agronegócio brasileiro. Com 64 milhões de hectares, temos talvez a agricultura mais competitiva do mundo. Por isso, não é um movimento que está interessado em assentamento, é um movimento que tem ambição política, porque se tivesse preocupado com assentamento, estaria pegando esse restante de lote dos 80 milhões de hectares e estaria distribuindo de maneira técnica para as pessoas. E por que não faz isso, Caniato? Porque se fizer isso, acaba o MST. Portanto, é um movimento que usa invasão de terra como alavancagem política. Pois é, e muitos falam que a chama tem que permanecer acesa, né? A militância tem que continuar nas ruas levantando as bandeiras, né, Cristiano Beraldo? E tem muita gente que fala em jogada ensaiada, né? Porque na administração anterior o número de invasões foi muito, mas muito inferior à da atual gestão federal. Tem alguma coisa de diferente aí, né, Beraldo? Tem, porque é justamente esse é o ponto, o uso do MST como instrumento político. Se o MST não invade, se o MST não gera aquelas imagens de coitadismo, onde essas pessoas são vistas ali invadindo, não, mas estamos aqui invadindo para ter o que comer, aí mostra aquelas crianças todas ali, sujas de terra e tal, vai ficar todo mundo que cai nessa conversa, fica todo mundo sensibilizado. Se não for assim, aqueles candidatos que são eleitos com base nesta militância perdem relevância política. É só a gente analisar o que aconteceu no ano passado na Câmara dos Deputados com a CPI do MST. Havia bancada de deputados federais para defender o MST. Por quê? Porque essas pessoas querem o voto desses que estão invadindo terra e que são colocados ali como liderança. Para eles é conveniente defender essa bandeira de quebrar a lei, de invadir aquilo que os outros trabalharam para ter, para comprar, para manter. Então, é tudo um esquema, Caniato, que envolve dinheiro e voto. Coisa bem brasileira que nos mantém nesse atraso absoluto. Dávila falou sobre ambição política. Dávila, notícia de 8 de outubro de 24, hein? Site do MST, a manchete: MST elege 133 candidaturas em todas as grandes regiões do país. Movimento acumulou vitórias em 19 estados. Enfim, notícia de outubro corroborando com o que você disse há pouco. Só deixa eu trazer um outro destaque para gerar com os nossos comentaristas. Em reação, a bancada ruralista condicionou o apoio a Hugo Mota para a presidência da Câmara ao avanço de pautas contra o MST. A exigência da Frente do Agro, que conta com 324 parlamentares, deve causar algum embaraço na relação com os governistas, que também apoiam Mota. Entre as medidas que tramitam no Congresso estão textos que classificam as invasões de terra como terrorismo, que impedem invasores de serem beneficiados por programas sociais e até de concorrerem a cargos públicos. Segundo o presidente reeleito da bancada ruralista, Pedro Lupion, a Câmara precisa dar celeridade nesses projetos pela urgência que eles têm. Por fim, os parlamentares afirmam que não querem favorecimento algum, que exigem apenas o compromisso de Mota de que os projetos contra o MST serão pautados e votados para a decisão do plenário. Mota, bancada do agro, exigindo votação dos projetos contra o MST, claro, em troca do apoio a Hugo Mota. Hugo Mota, que não é seu parente. Não é. Se fosse, ele aceitaria imediatamente esse chamado, essa convocação, Caniato. Uma das ideias que está por trás desse tipo de movimento é a chamada coletivização. É muito importante que as pessoas entendam isso. O que significa coletivização? É a ideia de que a propriedade privada é um erro
Então você não deveria ter a sua casa, o seu carro, nem os seus livros ou a sua roupa, você não deveria ter nada. Ninguém deveria ser dono de nada. Ou, isso aí é que é a fantasia comunista, todo mundo é dono de tudo. Uma coisa que nunca se viu na face da Terra. E aí é dessa ideia da coletivização que se originam coisas como essa história de reforma agrária, né? Tem muita gente que acha que reforma agrária é uma espécie de correção na sociedade. Você vai pegar aqueles grandes lotes, as propriedades enormes, vai dividir em lotes e vai dar a cada um a sua terra, o seu pedaço de terra. Como se o fato de alguém não ter terra desse àquela pessoa um direito a uma terra. Imagina, você não tem um carro, você que está me ouvindo, você não tem um carro, você é sem carro. Isso te dá o direito de ter um carro? Isso cria no Estado brasileiro a obrigação de comprar um carro usando o dinheiro dos impostos dos outros e dar um carro para você? É evidente que não. Essa história de reforma agrária não passa de uma mistura de populismo e ideologia utilizada há décadas aqui no Brasil com finalidade político-eleitoral. Então, a bancada do agro está certíssima. É muito importante se posicionar em defesa do direito de propriedade, porque ele está na base de todos os outros direitos. Se você não tem a propriedade da sua casa, você não tem onde cuidar e criar a sua família. Se você não tem a propriedade do seu dinheiro, você não tem garantia de que vai conseguir pagar as contas no final do mês. Tudo passa a pertencer ao Estado ou àqueles que controlam o Estado. Informação importante: bancada ruralista condicionando o apoio a Hugo Mota, candidato à presidência da Câmara Federal, ao avanço daquelas pautas contra o MST. O Cristiano Beraldo vai trazer sua análise em relação a essas negociações. Beraldo, faz parte, é do jogo, é da política, né? Agora, o Hugo Mota não vai assinar um documento garantindo que vai pautar esses projetos. Claro que acaba sendo o quê? Um acordo de boca, Beraldo? Esse é um momento delicado, onde todo o apoio, todo o voto conta nessa disputa pela presidência da Câmara, e Hugo Mota, que é um deputado experiente, vai ser muito cauteloso nesse momento com os compromissos que assume, né? A pressão dos dois lados. A pressão daqueles que querem colocar essa pauta para avançar, que é um grupo maior, quero crer eu, do que aqueles que estão ali simplesmente para tumultuar esse debate, para impedir que haja alguma consequência clara, formal, objetiva, direta para essa turma de baderneiros e invasores de terra, cometedores de crime, que são esses membros do MST que saem Brasil afora fazendo esse processo de invasão, agora no Rio Grande do Sul e no Pará. Então, Caniato, nessa negociação, claro, antes da eleição na Câmara, vai haver um compromisso ali moral e tal, mas na hora em que houver a eleição e o resultado se confirmar, vai ser fundamental que a bancada do agronegócio na Câmara se movimente de forma efetiva, para que a gente consiga gerar algum tipo de moralidade no combate a este tipo de crime. Porque a gente precisa lembrar que a economia brasileira está apoiada no agronegócio. O PIB brasileiro está apoiado no agronegócio. É o agro que permite o Brasil a passar menos vergonha quando comparado a economias mundo afora. Então ele precisa ser protegido e não atacado como tem sido. Espero que não falte lucidez, sanidade para os membros do Congresso Nacional para aprovarem com celeridade esse pacote de leis contra o MST. Bancada do agronegócio no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, exigindo votação daqueles projetos contra o MST, Dávila. Classificar as invasões de terra como terrorismo, impedir que os invasores sejam beneficiados com programas sociais, como Bolsa Família, etc., e até a possibilidade de impedir
esses invasores de concorrerem a cargos públicos, Dávila. Perspectivas para essa negociação? Endosso todas essas medidas e aí tem uma quarta que é muito importante, que é reintegração de posse sem medida judicial, que você pode mandar a polícia lá e tirar as pessoas de dentro da fazenda. Isso é fundamental para dar celeridade. Então, são medidas que vão impedir o uso e a exploração criminosa de invasão de propriedade privada para fins políticos. Porque, como eu disse, já existe um estoque de milhões de hectares para a reforma agrária. É só fazer. Então, não precisa invadir terra nenhuma. Invadir terra tem que ser considerado não só crime, como ato terrorista. Acho, sim, perfeita a definição dada pela bancada do agronegócio. E como bem disse o Beraldo, o agronegócio é a máquina da exportação brasileira. É uma das poucas coisas que trazem divisas para o Brasil que mostram que o país pode ser competitivo no comércio global. Por isso, temos de dar todo o respaldo ao agro sustentável e temos de fazer tudo para frear movimentos criminosos fantasiados de movimentos sociais com ambição política. Agora, Beraldo, o mundo mudou, né? Parece que não haveria mais espaço para esse tipo de movimentação como a gente vê do MST. Quando a gente discute os motoristas de aplicativo, eles não querem mais registro, eles querem, me deixem trabalhar em paz, entendeu? Eu quero trabalhar 16 horas por dia, 20 dias direto. Então, alguma coisa não encaixa aí. Agora, por qual razão a gente debate que esses projetos devem ser pautados somente em caso de apoio ao camarada que vai tentar uma vaga como presidente da Câmara? Isso já não deveria ter sido pautado antes? Isso não é um projeto super importante para a Câmara Federal mais conservadora dos últimos tempos, Beraldo? Pois é, Caniato, é como você disse, o mundo mudou, mas o Brasil continua abraçado no subdesenvolvimento e não larga. Ele se acostumou nesse patamar de retrocesso em que as pessoas têm uma dificuldade enorme de compreenderem que o Estado não lhes faz favor nenhum. O Estado deve existir para não atrapalhar e para permitir que as pessoas, a partir da sua livre iniciativa, possam progredir, evoluir na vida, conquistar aquilo que desejarem no mundo livre, aberto, competitivo, e assim que vença o melhor. Mas o Brasil não. O Brasil se especializou nesse processo de escravidão em que você tem uma parte imensa da população brasileira dependendo cada vez mais de um favor do Estado. É o que a gente vê agora com esses programas sociais que só crescem. E o governo comemora. Olha, estamos aqui, agora temos mais não sei quantas milhões de pessoas recebendo essa ajuda social do governo. Ora, isso é sinal de que está tudo errado, que o país não está avançando e as pessoas estão tendo que depender desse dinheiro. E aí, neste país, Caniato, nessa dinâmica, nesse constante retrocesso, neste abraço eterno ao atraso que vive o Brasil, nós temos uma Câmara dos Deputados que não discute aquilo que deveria discutir, que é importante, não discute aquilo que, olhando para frente, fará diferença. Eles só olham para frente até a próxima eleição. E esta próxima eleição é a única coisa que importa. Passada ela, pensarão na próxima e assim sucessivamente. País sem projeto. País sem projeto tem que viver disso, de pequenos avanços de um pequeno grupo. Porque também tem isso, Caniato. Lá na Câmara, muita gente para fazer discurso, postagem em rede social. Para trabalhar e produzir, aí são bem poucos. Pois é, surpreende, né, Mota, que muitas vezes o agendamento, o fato de colocar esses projetos em pauta esteja condicionado ao apoio a Hugo Mota, né? Sendo que, para os parlamentares mais conservadores, ou pelo menos a bancada conservadora mais representativa dos últimos tempos, isso deveria ser prioridade zero, né? A gente tem tratado disso há quanto tempo? Quanto tempo se fala em brecar o MST, né? Você tem toda a razão, Caniato. Certas coisas têm a ver com princípios fundamentais,
qualquer parlamentar digno do seu nome, e eu vou até dizer aqui, independente do aspecto ideológico, há certas questões sobre as quais não deveria haver nenhuma discussão, né? Eu vou pegar o exemplo mais absurdo, que é a história da saidinha, da legislação penal, enfraquecimento consistente da legislação penal. É inacreditável para mim constatar a existência de parlamentares que têm uma posição como essa. Independente da ideologia, como é que alguém pode ser contra você retirar das ruas criminosos perigosos? Agora, em relação a essa questão da reforma agrária, do direito de propriedade, eu acho que quando você se classifica como sendo de direita, conservador ou liberal, e você não entende a importância da propriedade privada, do conceito de propriedade privada, você se deixa seduzir por essas coisas politicamente corretas que não têm nenhum sentido, é uma posição absolutamente inaceitável. Eu vou pegar gancho numa coisa que o Dávila falou. Antes da aprovação de qualquer lei, antes de qualquer medida concreta, antes de se modificar a regulamentação, antes de qualquer coisa, tem que haver um entendimento da importância da propriedade privada. Isso, se não existe esse entendimento no Estado brasileiro, e eu faço questão de dizer no Estado brasileiro, não estou falando só de governo, não estou falando só de Congresso, os magistrados também precisam entender a importância da propriedade privada. Não cabe ao Estado, a nenhum Estado, fazer a redistribuição da riqueza, porque eu acho que no Brasil existe uma desigualdade, então eu vou tirar desse cara aqui para dar para aquele outro. Esse não é o papel do Estado, fazer essa redistribuição de acordo com critérios malucos, né? Critérios que se originam lá, talvez de coisas que o cara aprendeu na segunda série, pelo método Paulo Freire, da pedagogia do oprimido. Então agora ele acha que o agronegócio malvadão está ganhando muito dinheiro, deixa eu tirar uma parte, vamos distribuir, vamos fazer uma reforma agrária. Antes de tudo vem os direitos fundamentais. E um desses direitos fundamentais é o direito de propriedade. A gente tem que começar por aí. Talvez fosse a hora dos parlamentares conservadores, parlamentares de direita no Congresso Nacional, sim, criar um projeto para que isso faça parte da base comum curricular, seja lá como é que chama a definição do que os alunos vão aprender nas escolas de todo o país. Essa deveria ser uma das primeiras coisas ensinadas aos alunos, a importância do respeito à propriedade privada. Se você comprou um bem ou se você herdou um bem, você tem direito ao seu bem. Não cabe ao Estado tirar esse bem seu para dividir com os outros. E o Estado faz isso usando vários tipos de formas diferentes, né? Faz através desse negócio de reforma agrária, mas também faz através de impostos extorsivos sobre a propriedade. Está na hora de mudar isso.